A gente não muda de uma hora para outra. E aí que pra mim foi assim, o grande divisor de águas. Porque eu entrei, cheguei no hospital e eu fui xingando, eu me xingava tanto, eu falava, eu chutava minha sombra assim, de raiva. E eu falava, por que eu não aprendo a falar não para esses micos que a vida me joga pela frente? Por que eu não disse não para ela, né? Mas aí, cheguei no hospital e eu me lembro que em 1988, você vê 2 palhaços com um jaleco branco no hospital, aquilo era, isso é diferente. Exatamente, apagar. E aí, aí eu me lembro que eu me apresentei para aquela dupla e eles falaram, olha, a gente vai visitar aquela criança, se tiver qualquer dúvida não pergunta nada, depois a gente conversa. Eu falei, ok. E eu vi a criança completamente prostrada no leito dela, eu falei, mas isso vai ser de um constrangimento. Não tem nada que faça essa criança tomar reação. Ela precisa de remédio, ela precisa, eu vi as coisas de um jeito muito tacanho. E aí, o que eu achei? Eu tinha estudado na escola para fazer teatro musical. A minha primeira aula foi técnica de palhaço, um super professor. Mas eu falava, por que eu vim aqui? Eu vim para Broadway, o que eu vou fazer com técnica de palhaço? Ele falou assim, você vai fazer teatro musical, onde você abre uma garrafa de Coca-Cola e as bolinhas da Coca-Cola te inspiram a cantar uma canção. E é tão fascinante que todo mundo na rua vai cantar com você, você tem muita cara dura para poder justificar uma coisa dessa. Por isso que você tem que estudar técnica de palhaço. Eu falei, olha, para você se soltar e você dar legitimidade para momentos como esse, né? Sem ficar julgando, porque aí, né, aquela coisa, por que eu estou abrindo a garrafa de Coca-Cola? Por que eu me encanto? Não entra essa intensidade na musical, né? É uau, yeah! Então, você vai. Então eu me lembro que a minha ideia de palhaço também era uma coisa assim, não era uma escolha de carreira, eu achava que palhaço não era uma escolha profissional, era muito mais um resgate kármico, porque você foi muito ruim na passada, então você volta nessa como palhaço. Eu odiava, você vê, eu gostava tanto de comédia, de fazer rir, mas a coisa de palhaço eu falava, não, sou um ator, né? Fantástico, né? Exatamente, mas olha como a gente é todo, né? Aí, então eu imaginava que aqueles 2 palhaços, eles não chegaram na porta do palhaço, olha lá, vamos rir, vamos se divertir, vai dar a criança óbito. E aí que eu entendi que era preconceito. O que é preconceito? É quando você acha que a coisa vai ser de um jeito e que só você sabe como vai ser, porque está na tua cabeça só, né? E não corresponde à verdade. E o que eu vi foi exatamente o contrário. 2 artistas chegaram na porta do quarto e olharam nos olhos da criança e se apresentaram. Olá, bom dia. E dessa conversa, essa criança que estava assim, ela pegou no olhar. Do olhar, ela foi ouvindo, eles não entraram, eles ficaram na porta. E ela foi olhando, vendo se ela curtia, se ela não curtia. Eu sei que ela foi mostrando tônus e do deitar, ela foi lentamente sentando e foi ficando fascinada. E aí os caras, eles, na conversa, o cara era um mágico maravilhoso, mas ele fazia truques e tudo dentro da rotina hospitalar. Ele fala, olha, eu tenho essa medicação e de repente aparecia uma bolha, ele estava trabalhando com bolhas de sabão e de repente ele pegava uma bolha de sabão de plexiglass, mas era uma coisa linda, era fascinante. Aí eles pedem permissão para entrar, eles entram e a criança salta da cama e sai correndo para ficar mais perto deles, né? Aí eu falei, caramba, até hoje na minha vida não vi nenhuma superprodução da Broadway ou de Hollywood ter esse impacto sobre a vida de uma pessoa, sobre uma plateia de como eu vi esses 2 artistas terem sobre essa criança. E o que é uma plateia de na indústria do cinema, na indústria do teatro? É um fracasso retumbante, né? E ali é 100% da lotação.
Então, aquilo foi... E eu nunca imaginava. Eu já fiz uma peça com 12 atores no palco e um na plateia, numa igreja abandonada. E eu vou dizer para vocês, a sensação era assim... Ok, que fracasso, meu Deus do céu. Mas era... Então eu sei o que é se apresentar para um e achar que é horrível. E de repente, naquele contexto do hospital, justamente você construir um encontro com a criança. Justamente o contrário. Exatamente o que o teatro tem que ser. Maravilhoso. Para pode ter um lá e você faz o melhor. Grande espetáculo. Exato. Aquilo foi arrebatador. Aí eu falei, desculpa, eu não posso fazer isso, você tem que ser muito fera, eu sou só um ator da Broadway. Aí ela falou assim, então eu te dou tempo para você se preparar, mas vem fazer o teste. E no dia do meu teste eu soube que eu entendi do corpo todo, que era o caminho que eu queria trilhar. Estava lá na cena. Estava lá na cena. Eu não sei se foi isso que você perguntou, mas eu respondi. Tá tudo bem. Eu achei uma frase ótima, né? A gente vai pesquisar, né? E neste semestre aqui no Macunaíma, nosso projeto de montagem está todo em cima do trabalho da ética, não ser ético, a ética. E aí eu achei essa frase maravilhosa dos Doutores da Alegria. Ética e qualidade na arte de fazer rir. Isso é maravilhoso. Muito Obrigado. dentro, tudo dentro da nossa pesquisa também, do nosso trabalho. Então chegou a hora de falar mais sobre esse elemento, né, que contribui no estado dramático, criador. É produzido pelo ambiente que circunda o ator do palco e pelo ambiente da plateia. Nós o chamamos de ética, disciplina e também sendo o nosso empreendimento conjunto e nosso trabalho do ator. Você chegou num ponto fantástico, essa relação do ator e do seu espectador, que pode ser 30, 100, 200, pode ser um. E como toda essa ética, e como todo esse empenho tem sido desenvolvido por ti e pelos atores que trabalham contigo também? Não para nunca. Inclusive a gente está saindo de 2 dias de muito trabalho, de planejamento estratégico, de pensar o futuro do Doutores. E o tempo todo, assim, 60% do tempo da gente desse trabalho, o tempo todo hoje foi falar de como aprimorar. Hoje o Doutores também virou uma escola, né, com a formação de palhaço, com a questão da formação de palhaço. E de como formar os formadores, que são a responsabilidade que é. E tudo isso vem do hospital, porque quando você está ali, justamente, pedindo licença para entrar na vida de alguém, não é para você submeter esse alguém a uma performance. Essa criança já é submetida a muita coisa. Então, na verdade, isso para mim provocou uma revisão no meu conceito de artes cênicas. Eu fui fazer teatro porque eu queria correr o risco de fazer alguma coisa diferente toda noite, que o teatro é isso. Mas quando você sai desse ambiente sagrado aqui e você começa a entrar no âmbito da vida real, e com a tua caracterização, é como se justamente você terminasse o espetáculo e não é você, mas o teu personagem fosse embora para casa, pegando ônibus, aquela coisa toda. Essa dimensão começou a aparecer, e o encontro com o outro não tem um roteiro, não tem um ensaio. Então ele é escrito em tempo real. Então eu entendo que hoje a intervenção cênica do besterologista, que é o palhaço que vai para o hospital, ele é um espetáculo escrito a 4 mãos, em tempo real, pelo artista e pela plateia. Então isso dá uma outra dimensão, e a questão ética é justamente essa. Como fica claro o papel da gente como artista de serviço, o papel da gente de servir. Eu literalmente estou aqui para você, eu estou aqui para o nosso encontro,
eu estou me fazendo disponível, eu não estou aqui para fazer o que eu quero, eu estou aqui para fazer o que a gente escolher fazer, é para criar juntos nesse momento. Isso tem uma força muito grande, primeiro, porque exige que você habite aquele momento presente. A gente, como ator, vive buscando o quê? Essa verdade do momento, né? Do momento presente, habitar aquele momento. E quando você está com o outro ali, numa UTI, você não pode se esconder atrás de nada. Uma outra história, você tem que estar inteiro. Respirar, que é algo que tantas vezes a gente esquece de fazer em cena, não é? Ou na vida. E respirar, estar ali e realmente ter. E a gente que tem a formação artística, então vai trabalhando com o ritmo, vai trabalhando, ok, vai dando um pouco de estrutura para aquele encontro. Mas a criança é que vai provendo todo o insumo, toda a graça. E nada do que eu criar, eu digo para vocês assim, há 23 anos eu estou fazendo esse trabalho, nada do que eu crio é mais fascinante do que o que uma criança, naquela situação de adversidade, tem condição de trazer. Então, por isso que é tão importante a questão ética, porque de você ter noção de qual é o teu papel. Porque senão, você chega lá, tchau, entendeu? Então eu fingi que te alegrei, eu me apresentei. Mas sem a verdade, né? Agora, por que vocês... exatamente, por que a gente está fazendo teatro? Eu fui fazer teatro porque eu vivi experiências arrebatadoras e que me fizeram olhar a vida de um outro jeito. Esse foi o papel dos artistas que eu vi em cena. E eu tive a honra de ver Yara Amaral em cena, eu tive a honra de ver o Cordovani fazendo Amor, Amar, Verbo e Transitivo, tive a oportunidade de ver Natália Timber e Paulo Altra, enfim, toda uma galera, que incrível. Então, eu assisti o espetáculo e falava, eu quero chegar nisso, essas pessoas me inspiravam dessa forma, né? E eu acho que a gente, como artista, tem este poder, essa capacidade quando a gente está íntegro em cena. E uma criança no hospital, aquele público do hospital, os pais, as enfermeiras, que você envolve na cena, eles demandam essa integridade. Porque se não tem, e criança é maravilhosa, ela continua assistindo televisão, entendeu? Mas ela está atenta em você, né? Oi? Ela também está atenta em você. Ela fica ligada só para ver se você começa a ser verdadeiro, você começa a fazer alguma coisa que realmente atrai. Porque senão, tá legal. Eu já vi criança falar assim, ri aí, senão parece que vai perder o emprego. Sinceridade. Eu tive a felicidade de assistir alguns Midnight Clowns. E sobreviveu. Sobrevivi. Fui mais de um, né? De também participar do Nhoque da Sorte lá. Obrigado. Puxa, nossa, que legal. Pela Madalena. Isso. Há uns anos. E eu fico imaginando, no papel do ator, né, a questão do estar no palco, do teatro, estar no palco lá no hospital, no palco da vida. Como que é essa relação do ator, como que uma leva para a outra, do palco para a vida, como que na formação dos atores, dos Doutores da Alegria, como isso se influencia? Olha, antes de eu começar a ir para o hospital, eu sempre que eu entrava em cena, eu ficava neurótico, será que eu conseguia? Tentava fazer, porque hoje tem que ser perfeito, né? Aquela coisa toda. Eu tenho que sentir, eu tenho que viver, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ouvir, eu tenho que estar numa... E às vezes rolava, às vezes não rolava, era aquela... E sempre, estou falando por mim, tá? Do que eu vivia. Aquela coisa, onde é que foi que eu errei, né? Reproduzindo minha mãe. Por que não ficou tão bom? Era tão louco, né? E depois do hospital, quando você vê uma plateia que pagou para vir ver vocês e fala, nossa, eles estão andando, eles não estão doentes, eles não estão acamados, olha só que legal. Então, eu acho que
eu comecei a valorizar muito mais. Falar, nossa, alguém que se locomoveu de algum lugar da cidade para chegar até aqui. Essa loucura que é São Paulo, né? Pois é, então eu já tenho vontade de abraçar e beijar cada um e falar muito obrigado, que bom que você está aqui. Olha, eu vou fazer direitinho. Então, passou. E essa história de fazer direitinho não passou mais a ser assim, mas eu preciso fazer, porque eu quero ser bom, Não, passou a ser um deleite, receber todo mundo em casa. Oi, gente, boa noite, olha que bom que a gente está aqui, vamos se divertir, vamos brincar. Então, isso foi muito da formação do palhaço e a questão do que o hospital traz. Quanta vida que a gente desperdiça fora, que a gente não tem noção do que é estar próximo de perdê-la. Então, quando você vê essa abundância de vida, é maravilhoso. Então, vamos correr para o abraço, vamos se divertir, vamos... E é incrível que, como você tem que estar muito disponível para a criança, então você começa a escutar mais o teu colega, você começa a escutar mais a tua plateia. Todos os atores que começaram a trabalhar nos doutores, depois de uns 6 meses a 1 ano, todos eles invariavelmente falam da mudança que é e você ir para o palco depois. Porque você vai relaxar, depois que você encarou um UTI, alguém fazer a escolha de morrer junto com, na hora que você está lá, tocando a música favorita dele, entendeu? Então quando você vive e embala aquele momento com o teu trabalho artístico, depois quando você vem para isso aqui, mas é muito gostoso, então tem mais que ser ótimo. Então, eu acho que esse é o maior impacto que a gente, é o maior aprendizado, assim, a maior mudança que a gente vê. A gente ficar mais relaxado, tranquilo e com mais tesão, sabe, de estar lá em cena. Não é assim, legal, não, você está ligado e querendo se divertir com o pessoal. Vou puxar mais uma das nossas frases aqui, para que a gente for mais lenha na fogueira, e depois, daqui a pouquinho, a gente abre para perguntas. Tá? Vamos se preparar aqui. A despeito da minha grande admiração pelos espetáculos, pelos esplêndidos talentos individuais, não creio no sistema do estrelato. Nossa arte tem raízes no esforço criador coletivo. Isto requer uma atuação de conjunto. E todo aquele que prejudicar esse conjunto comete um crime, não só contra seus colegas, como também contra a própria arte do que é servidor. Eu, poucas vezes na minha vida, tive felicidade também de estar trabalhando com um palhaço, lá com o Museu do Nier, na Unicamp, foi maravilhoso, com o Ricardo, o Simeone, e essa questão do outro, de si, do indivíduo, do que o clown faz contigo, quando você está ali com aquela mínima máscara, enquanto você precisa de todos os outros, não só dos seus atores, mas da plateia. Acho que você falou muito disso pra gente, mas falando um pouquinho mais desse trabalho do palhaço. Como que é essa questão do não estrelato, do estrelato, da Broadway? Broadway, claro. Não, você sabe que é tão engraçado, né? Porque agora eu estava vindo o táxi e perguntou, você faz o quê? Eu falei, eu sou ator. Aí ele olha no retrovisor para ver e vem aquela decepção, não te vi em nenhuma novela, né? Então fica aquele ponto de interrogação, parece assim, não, você não me conhece. Eu acho que eu já te vi de algum lugar. Às vezes tem isso, às vezes tem, a gente conhece algum lugar. Mas é engraçado, né? Porque ele olhou assim, eu falei, que eu não sou um ator conhecido, que eu não faço televisão, né? Ele falou, então você faz o quê? Eu falei, não. É teatro? Porque eu não vou muito ao teatro. Eu falei, também faço teatro, mas eu trabalho como palhaço em hospitais. Aí ele falou, ok.
Pô, sabe que eu queria fazer isso? Legal, ok. Então, e aí a gente começou a conversar. É tão engraçado, bicho, porque eu queria muito... Eu queria ser um superstar, porque para mim, ser um superstar na Broadway, ganhar o Oscar, significa assim, você ter alcançado um grau de excelência. Eu sempre fui muito exigente, assim, comigo, muito neurótico, ser o melhor, fazer direito. Então, para mim, estava muito ligado a isso. Mais até do que eu sou o máximo, sabe? Eu sou a estrela. E quando você vai para o hospital, é uma outra dimensão, assim. Como um espetáculo, você compõe a cada encontro. E desde o princípio você sabe que a estrela é aquela criança que está no leito. Então, para mim, virou hábito não ser estrela. Para que ser estrela se justamente eu estou vendo... um ser humano que faz a escolha de abrir espaço para você entrar na vida dele e entrar num jogo... Um momento tão íntimo, né? Exato, um momento extremamente... Doença é uma das coisas mais íntimas que a gente pode viver. Então, quem é estrela nessa história? É ela, é aquela criança. Então, eu não vou chegar nisso. Aí não tem perfeição, sabe, para chegar nisso. Então, acabou também baixando meu fogo, meu facho, porque não é sobre isso. E se você for ver a história, por exemplo, do palhaço, o palhaço realmente foi uma... Eu acho que o palhaço ele dá muita liberdade para a gente como ator. Que eu acho que justamente você passa a brincar e a assimilar todos esses momentos, aquilo que parece um erro, aquilo que parece algo que, opa, deu errado, pá, você começa a tirar de letra, né? Eu me lembro, sabe o Otávio Mendes? O Otávio Mendes, um cara maravilhoso. E ele, quando veio fazer Midnight Clowns pela primeira vez, ele veio fazer um trecho, uma cena Apareceu a Margarida. E eu me lembro que ele falava assim, mas você não vai me dirigir? Eu falei, você pega e faz assim, assim, assim. E o Ricardo Pussetti, né? Ele fala, palhaço, como é que palhaço ensaia? Você vai ali, você vai fazer assim, todo mundo. Enquanto eu vou por ali, fala, combinado? Combinado, então vamos. E assim, esse é o nosso, esse é o ensaio de palhaço, né? Agora, no teatro, eu me lembro, o Tata falava, mas depois o que vai acontecer? A Beth, qual é o texto que a Beth vai falar para mim? A Beth é aquele. Alguém aqui assistiu a Midnight? Já? Obrigado. E aí, muito legal. E aí, a Beth é a crítica, né? E ele fala, qual é o texto? Eu falei, eu não sei qual é o texto, ela vai falar na hora. Como assim ela vai falar na hora? Daí o que eu faço para... Então foi tão engraçado, porque foi... E a gente falava, fica tranquilo que a gente vai te guiando depois do primeiro Midnight, ele virou uma puta velha. Aprendeu, gostou da coisa, exatamente. Aí entrou... Mas eu acho que o palhaço ele traz essa liberdade, essa tranquilidade pra gente, né? E então você aprende a sair fora da marca e a voltar para ela. E agora, realmente eu vou dizer uma coisa pra vocês. Então deixa eu abrir meu coração. Acho que o que eu vim falar aqui hoje à noite é isso. É assim. A gente ficou, eu acho, talvez muito acostumado a pensar a arte como uma forma de entretenimento. Você pode ver que muitas vezes os trabalhos artísticos, cênicos, eles estão numa categoria chamada ou show business ou entretenimento. E que eu não tenho nada contra isso. Eu acho que show business é ótimo, o entretenimento é muito bom, essa coisa toda. Mas existe uma dimensão da arte, do teatro, do fazer e dos fazer com o público, para o público, que pode ser transformador. Não só para o seu público, mas para o seu público e para você. Ver a vida de um outro jeito. Que jeito é esse? Para cada um é de um jeito, mas no meu caso, um jeito mais manso, um jeito mais tranquilo.
e ao mesmo tempo um jeito, muita vontade de fazer mais, de não ter limite, de ampliar. Eu comecei o Doutores aqui no Brasil porque eu falei, nenhum artista cênico está completo se não viveu uma experiência como essa, de se disponibilizar para uma plateia de 1, 2, fora daquele contexto do teatro, onde você ensaia, você tem figurino, você tem iluminação, você tem um diretor. Ali, vida real, é você e o outro. E você está fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Esta dimensão pode ser transformadora. Então, e eu penso que isso, e o meu objetivo na época era justamente, eu falava, pode ser que isso gere uma nova geração de artistas. Hoje, por exemplo, a gente vê pelo Brasil mais de 500 iniciativas de palhaço no hospital pelo Brasil. A grande maioria é amadora, mas dentro desses amadores, o que a gente começou, e a gente oferece capacitação gratuita para essa galera, porque a nossa preocupação é que quem escolha entrar no hospital faça direito. Então, tinha um caso de um pessoal de Franca, o cara era um tapeceiro. Ele hoje é um ator profissional, ele é um palhaço profissional. A tapeçaria dele virou um espaço de teatro. O cara está arrebentando, ele consegue captar recursos. O cara manda ver, assim, está fazendo uma série de shows, espetáculos, as empresas estão contratando. Então, exatamente, então, eu penso assim, sabe, numa nova geração de artistas. E eu acho que quando eu recebi o convite para estar aqui hoje com vocês, o que eu queria dizer para vocês é isso, assim. Tem a televisão, tem o cinema, tem o entretenimento, né? Você pode fazer várias escolhas, mas a possibilidade de você ser o autor ou coautor junto com o teu público, num contexto fora do palco e estritamente profissional, competente, eficaz, eficiente, isso pode ser transformador. E eu desejo isso para todo mundo que se diz artista cênico. Então, pensem nisso. Vamos começar a abrir as perguntas? Um de cada vez. A primeira, ai, não, vontade de perguntar, desculpa. É porque, Fala seu nome, Karen. Karen. Eu me formei no ano passado. E passa direto o documentário dos Doutores na TV aberta, e cada vez que eu assisto, mais me escorre as lágrimas, porque vem do coração, justamente porque eu sinto isso, que não é amor ator por ser ator, é toda uma emoção que vem carregada por trás. E primeiro parabéns, né, pelo trabalho. E de verdade, com muita emoção que eu estou aqui hoje. Parece meio ridículo, mas é porque eu sei que tem todo um lado sentimental e me emociona. Eu aceito, e em nome também dos outros 49 meteorologistas que fazem parte do nosso elenco. E porque assim, a gente está aqui, eu estou aqui, eu não estou sozinho, eu estou com os outros 49 e mais as 750 mil crianças que a gente viu nesses 20 anos, né? Então, eu aceito em nome deles mesmo, porque a gente não faz nada sozinho. E eu já fiz trabalho também em orfanato, então eu sei o retorno que uma criança dá, que realmente é impagável, que vive, não tem como viver diferente depois de uma experiência assim. Partindo mais para o lado agora, né, de linguagem, você fala muito de palhaço, mas eu não ouvi você citar a linguagem clownesca. Você faz alguma diferença entre a linguagem de clown, de palhaço? Como você se define que é palhaço, mesmo é um clown? Qual é a diferença? Eu acredito que palhaço tem dois tipos, o bom e o ruim. Então, eu prefiro trabalhar com o primeiro. Porque essa é tudo uma questão de nomenclatura. Inclusive, quando a gente vai... Por que eu comecei? Porque eu achava que palhaço era uma arte menor, entendeu? Eu achava que era
o ator que não deu certo vai ser palhaço, vai fazer festinha, essa coisa toda. Porque